Olhe para as suas mãos por um instante. Agora, tente lembrar-se da última vez em que você tomou uma decisão 100% livre de medo, de ansiedade ou da opinião de alguém que você sequer respeita. A verdade que ninguém tem coragem de te dizer é que você não está no controle. Você acorda, arrasta os pés, olha para o espelho e finge que o dia que está a começar pertence a você. Mas não pertence. Existe uma engrenagem oculta, um mecanismo silencioso operando no escuro da sua mente que toma as decisões antes de você sequer abrir a boca. Napoleon Hill passou mais de 20 anos a estudar a diferença brutal entre os homens que constroem impérios e aqueles que passam a vida inteira a recolher as sobras do banquete alheio. E a descoberta dele não foi bonita. Não foi um clichê de autoajuda. Foi um diagnóstico cirúrgico. A maioria das pessoas passa a existência inteira a ser testada pela vida, a ser empurrada pelo mundo, a ver o universo a rir da sua dor, simplesmente porque entregou a única chave de poder que possuía. Pense no seu ontem. Quantas vezes você sentiu a sua mente em guerra? Aquela sensação asfixiante de ter pensamentos a chocarem-se, ideias que parecem não se encaixar em lugar nenhum e um cansaço que não vem do corpo, mas sim de estar completamente perdido dentro da própria cabeça. Você trabalha, você corre, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas quando a noite chega e você se deita, a sensação é a de que você não saiu do lugar. É como se um teto invisível estivesse a esmagar o seu potencial. Hill usava uma metáfora implacável para explicar isso. Ele dizia que a mente humana é exatamente como um jardim fértil. Se você não plantar as sementes certas de forma consciente, o caos não vai pedir licença, ele vai simplesmente tomar conta. E o pior tipo de caos não é o barulho que vem de fora. É a névoa invisível que consome a sua energia por dentro, rouba o seu foco e destrói a sua confiança antes mesmo de você tentar. É a paralisia de pensar demais e agir de menos. E o mais assustador de tudo isso? Você vive assim todos os dias, sem perceber. As perguntas começam a acumular-se quando olhamos para o comportamento dos grandes realizadores da história. Como é que homens como Andrew Carnegie, Thomas Edison ou Henry Ford conseguiam manter uma clareza cortante enquanto o mercado desabava ao redor deles? Qual era o método oculto que eles utilizavam para transformar a confusão em direção e a dúvida em poder absoluto? O senso comum diz que eles tinham mais informação, mais sorte ou mais recursos. Mas a história prova o contrário. Eles tinham algo que Hill chamava de autoridade mental. Enquanto o mundo moderno te empurra a cada segundo para reagir, para explodir, para olhar as notificações do celular logo ao acordar e fragmentar a sua atenção em 1000 pedaços, os grandes sabiam que o verdadeiro poder está em escolher o próprio pensamento. Se você não assume o papel de chefe no escritório da sua mente, cada pensamento vira um funcionário rebelde fazendo o que quer. Um vai gritar sobre os traumas do passado, outro vai criar cenários catastróficos sobre o futuro, e um terceiro vai paralisar você com o medo do que os outros vão pensar. O resultado é sempre o mesmo: confusão e estagnação. E é aqui que o mistério fica mais profundo. Napoleon Hill, em suas anotações pessoais, revelou que todos os dias, antes de colocar os pés no chão, ele realizava um ritual que parecia absurdo para os céticos. A reunião mental com conselheiros imaginários. Ele fechava os olhos e visualizava uma mesa onde sentavam-se as mentes mais brilhantes do mundo para ditar as ordens do seu dia. Ele não começava o dia a reagir ao mundo. Ele começava o dia a comandar o pensamento. Mas por que essa técnica funcionava com tanta precisão? O que acontece no cérebro humano quando paramos de aceitar o ruído e instalamos um propósito definido? A resposta está numa lei silenciosa que a maioria de nós ignora todos os dias, preferindo acreditar que o problema está na crise, no governo ou no destino, quando, na verdade, está no termostato invisível que roda no escuro do subconsciente. E as consequências de ignorar esse comando são devastadoras para a sua vida pessoal e financeira. Quando você não direciona a sua mente, você cai no que Hill chamava de hipnose negativa.
Você passa a aceitar migalhas emocionais, aceita salários medíocres, tolera relações que drenam a sua alma e repete para si mesmo desculpas confortáveis como: "Ah, mas eu sou assim mesmo, o mundo está difícil, foi mais forte do que eu." Nada é mais forte do que uma mente decidida. Nada. Mas a falta de disciplina e de autocontrole faz com que a sua energia seja drenada por pequenas faíscas diárias. Alguém te fecha no trânsito, o seu chefe fala de forma seca, uma mensagem não é respondida no tempo que você queria. E a sua mente, que não tem um leme, transforma essa faísca num incêndio emocional que destrói o resto do seu dia. O grande filósofo estoico Marco Aurélio já alertava sobre isso no Império Romano. A vida é curta demais para você investir a sua energia em coisas que não multiplicam nada. Ele usava o lembrete da morte, não para gerar medo, mas para trazer clareza. Se este fosse o seu último ano de vida, você passaria horas a rolar o ecrã do telemóvel sem propósito? Você gastaria os seus olhos a olhar para a vida dos outros enquanto a sua desmorona nos bastidores? É fácil parecer forte nas redes sociais. É fácil falar bonito. Difícil é manter o foco quando não há aplausos. Difícil é levantar cedo sem ninguém te cobrar. Difícil é continuar firme quando ninguém reconhece o seu esforço. Quando a sua família duvida de você, quando seus amigos se afastam e dizem que você mudou, que você ficou frio, que você já não é o mesmo. Essa frieza que eles criticam não é falta de alma. É a armadura que você teve de construir depois de ser ferido demais. É maturidade. É entender que responder a tudo e a todos é perder tempo com o nada. Quem grita demais esconde demais. Os fracos não suportam o brilho dos focados e vão tentar puxar você para o nível deles através da crítica injusta, que nada mais é do que admiração mal resolvida. Se você ceder, se você tentar se explicar, você perde. A clareza mental não é apenas racional. Ela é vibracional. O que você pratica no escuro é o que vai brilhar quando chegar a sua hora. Chegamos então ao ponto de virada. A linha invisível que separa os que tentam dos que não param. Hill escreveu uma verdade monumental. O ponto de virada de quase todos os homens que alcançaram o sucesso real veio exatamente no momento em que tudo parecia perdido. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Desiste no primeiro obstáculo, no 10º, ou quando está a apenas um passo da linha de chegada. Elas param porque estão cansadas, porque estão no escuro, porque o cansaço cega a visão do futuro. Mas as forças que Deus colocou dentro de você, a coragem, a temperança, a sabedoria e a autodisciplina, não são adquiridas. Elas são despertadas no momento da decisão irreversível. O universo não trabalha com sinais confusos. De nada adianta desejar a riqueza se a sua mente vibra na frequência do medo da escassez. A partir de hoje, o piloto automático está desligado. Você tem em mãos o mapa para sair da deriva e assumir o leme da sua jornada. A confusão é o preço que se paga pela falta de propósito. A clareza é a recompensa de quem decide pensar por conta própria. A sua evolução silenciosa vai gritar no ouvido daqueles que vivem estagnados. Eles vão olhar para os seus resultados e vão chamar de sorte, porque é mais fácil justificar a própria fraqueza do que encarar o suor dos seus bastidores. Não peça para a vida ser mais leve. Peça para você ser mais forte. Mude a sua postura. Fale menos. Ande de forma mais firme e deixe que o peso dos seus resultados esmague qualquer dúvida. E agora, a nossa comunidade prática do Ricamente vai entrar em ação. Eu não quero robôs a assistir a este conteúdo. Eu quero comandantes. Faça o teste agora. Comente aqui embaixo se você já teve alguma resposta ou resultado real na sua vida depois que começou a aplicar esses códigos e a monitorar os seus pensamentos. Deixe a sua marca, inscreva-se no canal para não perder o próximo arquivo de riqueza e ative as notificações. O seu sucesso não é um acidente, não é um golpe de sorte e não é um mistério. É uma consequência direta da ordem que você decide instalar na sua mente hoje. Nos vemos no topo. Mantenha a visão firme.